Meu nome é Thalita Lima, gerente geral de alimentos da Anvisa. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite feito pelos organizadores. É um prazer e uma satisfação poder contribuir com essa discussão. Espero que vocês tenham um excelente evento, que vocês possam conhecer um pouco mais a atuação da Anvisa e como estamos nos preparando para lidar com as inovações e quais são os desafios regulatórios que nós temos vivenciado na produção de alimentos. Bom, eu não poderia deixar de mencionar, né, acho que é importante já começar essa conversa com vocês, relembrando uma data que nós comemoramos no início do mês de junho, né, de 2021, que foi o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Esse dia que foi criado em 2018 pela Organização das Nações Unidas e que tem como objetivo chamar a atenção e inspirar ações que ajudem a prevenir, a detectar e a gerenciar os riscos de origem alimentar. O tema deste ano, Alimentos Seguros para uma Manhã Saudável, ele destaca a necessidade de sistemas de produção sustentáveis, né, para garantir a saúde das pessoas, do planeta e da economia ao longo do prazo, né, tanto a longo prazo, quanto ações que já são imediatas. E com isso, há um reconhecimento muito claro da inter-relação entre a saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Então, quando a gente começa a discutir sobre inovações, a gente precisa ter em mente que essa inter-relação entre a saúde, né, humana, animal e do meio ambiente está bastante interrelacionada. E o Dia Mundial ele está diretamente relacionado às discussões que já estão em curso sobre a cúpula dos sistemas alimentares. Né? Essa cúpula, ela também foi convocada pela Organização das Nações Unidas, ela vai ser realizada em setembro deste ano, em Nova York, durante a semana de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. No Brasil, os trabalhos da cúpula estão organizados, estão sendo realizados pelo Ministério das Relações Exteriores, né, o órgão de governo que está organizando as discussões da cúpula. Houveram algumas videoconferências que foram realizadas em maio, né, se vocês entrarem lá na página do Ministério, vocês vão achar o resumo de cada uma dessas linhas, né, dessas linhas de ação, e essas discussões estão sendo feitas para que a posição do governo brasileiro, a posição brasileira, possa ser levada para discussão. E o que então é a cúpula, né? A cúpula ela foi convocada pela ONU como um impulso para a Agenda de 2030, né, voltada para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Imagino que a maioria dos senhores já tenha ouvido falar nos ODS, né? Então, a Agenda 2030 ela foi adotada em setembro de 2015 para ser implementada a partir de 2016 por todos os Estados-membros da ONU, né, são 196 países que são membros, inclusive o Brasil, e essa agenda inclui esses 17 objetivos que abrangem desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, sustentabilidade ambiental, uma boa governança, né, para se manter a paz e a segurança. Então, é uma visão realmente ampla, sustentável do mundo. E a cúpula, na verdade, ela tem a intenção de lançar novas ações, novas medidas para o avanço desses 17 objetivos, mais especificamente dos objetivos que dependem de sistemas alimentares mais saudáveis, sustentáveis e equitativos. Então, acabei dando essa volta para trazer para vocês novamente o foco, né, do evento, que é muito relacionado às inovações, os desafios. Então, nós já temos aí uma agenda internacional que nos mostra, né, quais são as tendências dessas discussões, como está a agenda aí para 2030, né, que agora não está mais tão longe, e discussões que estão acontecendo agora, já batendo a nossa porta. Tá? Temos um exemplo muito claro do que a gente está vivendo, a gente tem uma pandemia acontecendo, né, em nível global, então a gente vê como o incidente, né, da saúde humana tem uma interferência na economia e no mundo como um todo.
né? Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões e todas as inovações que vêm surgindo, novas tecnologias de alimentos, novos ingredientes, eles tenham em mente também esse cenário que nós estamos vivendo, que está sendo discutido em todo o mundo. Então, voltando aqui à questão da cúpula, a cúpula ela tem 5 linhas de ação, né? O primeiro eixo é a garantia do acesso à alimentação saudável, segura e sustentável para todos. Então, esse eixo ele discute a redução da insegurança alimentar, da desnutrição e também das doenças crônicas não transmissíveis, né? Fala ainda do aumento da disponibilidade para todos de alimentos saudáveis e nutritivos. Então, existe uma fala, uma tendência muito grande, uma preocupação muito grande com a saudabilidade dos alimentos, né? Certamente os consumidores também têm uma preocupação muito grande com o lado social, com a questão do prazer, né, ao consumir alimentos, mas existe uma preocupação muito forte nas discussões, nos debates internacionais relacionados a um impulso à melhoria da qualidade nutricional dos alimentos. Bom, o segundo eixo, ele fala de padrões de consumo saudáveis e sustentáveis, né? Então, além do primeiro eixo que fala do acesso, né, de trazer mais igualdade para as pessoas de menor renda, que todos tenham essa oportunidade de ter acesso, também fala de uma mudança nos padrões de consumo, né? A gente observou uma transição nutricional nos últimos anos no mundo, a gente tem dados de pesquisas, né, que mostram como é a alimentação no Brasil, então a gente precisa trabalhar no país e no mundo para melhorar, para retomar hábitos de consumos mais saudáveis, né? E aí essa linha de ação também fala de um ponto muito importante, que é a redução do desperdício de alimentos, né? Temos aí uma tendência de aumentar cada vez mais a população mundial. O Brasil vai ser um player muito importante na oferta e na produção de alimentos, né? Então, reduzir o desperdício também vai ser necessário para que a gente consiga atingir esses objetivos, né? Conseguir dar esses alimentos mais saudáveis, ofertar para a população do globo como um todo. Temos ainda outras 3 linhas de ação, né? A produção em escala de alimentos que são positivos para a natureza, então uma linha que fala da otimização dos recursos ambientais na produção, no processamento e na distribuição de alimentos, reduzindo a perda da biodiversidade, da poluição, do uso da água. Essas três últimas linhas de ação acabam saindo um pouco, né, das atribuições da Anvisa. Eu vou fazer uma conexão maior aqui na minha fala com as 2 primeiras linhas de ação. Tá? Mas só para a gente terminar esse slide, então, a 4ª linha de ação, como vocês estão vendo, é promoção do sustento e a distribuição de valor equitativa, né, que vai trazer muito a questão da contribuição para a eliminação da pobreza, para a promoção do emprego, do trabalho, para todos os atores ao longo dessa cadeia produtiva de alimentos. E a última linha de ação, que fala da construção de resiliência contra vulnerabilidades, choques e tensões, que visa garantir a funcionalidade dos sistemas alimentares sustentáveis, né, em áreas que são propensas a conflitos, a desastres naturais. Inclusive, há uma ação global focada na proteção do suprimento de alimentos durante a pandemia. Então, eu gostaria desde já de convidar todos para tomarem conhecimento das discussões que estão acontecendo no Brasil, se engajarem nesse debate, que vai ser muito importante para nortear a ação de todos envolvidos na cadeia, né? Seja do setor produtivo, seja dos órgãos de governo, mesmo da academia, que tem um papel muito importante de fornecer dados e evidências para a tomada de decisão dos órgãos. Bom, e aqui a gente começa, então, a fazer uma reflexão a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Claramente, a gente está vivendo um momento disruptivo, né? Onde estamos sendo tensionados a pensar sobre o novo modelo de produção e consumo. Eu trago aqui nesse slide um relatório do Fórum Econômico Mundial, que fez um desenho de cenários, né, dos sistemas alimentares do futuro. Como vocês podem ver, o cenário desejável é que o sistema alimentar ele seja eficiente, ele seja sustentável, ele seja inclusivo e ele seja nutritivo e saudável, né? Então, ajuda a reforçar
os comentários que a gente já tem, né, que eu já trouxe no slide anterior, e as diretrizes que já estão estabelecidas na Agenda de 2030 e nas discussões da cúpula dos sistemas alimentares que estão acontecendo esse ano. Esse documento é muito interessante, ele recomenda a adoção de medidas imediatas, coordenadas, com uma liderança responsiva, né, e responsável entre todos os atores e setores. Então, uma fala muito grande que a gente vê é a importância da inter-relação entre os diferentes setores, né, e os diferentes atores. Então, a gente precisa ter cada vez mais a capacidade de diálogo, né, e de interlocução entre todos os envolvidos. Bom, aqui ainda falando das tendências, né, que nós estamos vivendo, ainda, apesar de já estarmos olhando para o futuro, para o desenvolvimento de novas tecnologias, que eu vou falar em seguida, a gente ainda vive um cenário de alguns paradoxos, né? A gente ainda lida com problemas antigos. A gente tem aí cerca de 420 mil pessoas, segundo a FAO, que morrem, né, anualmente, 600 milhões de pessoas que ficam doentes todos os anos pelo consumo de alimentos contaminados, né? Seja por falha nas boas práticas de fabricação, por falha de procedimentos de higiene, né? Mais de 400, quase 821 milhões de pessoas, né, e isso equivale a cerca de 1 em cada 9 pessoas, foram vítimas da fome em 2017. Por outro lado, a gente vê uma tendência ainda de aumento do sobrepeso e obesidade no Brasil. Então, nós temos ainda um cenário de contaminação de alimentos, um cenário de fome, e um cenário de ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, de sobrepeso e obesidade. Aqui a gente trouxe alguns dados, né, do IBGE, uma pesquisa do ano passado, de 2020, colocando que em 2019, 1 em cada 4 pessoas, né, de 18 anos ou mais estava obesa no Brasil, o que equivale a 41 milhões de pessoas. Já o excesso de peso atingiu 60% da população de 18 anos ou mais, né, o que corresponde a 96 milhões de pessoas. Então, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais que dobrou no país entre 2013 e 2019, né, chegando a 26,8%. Então, a gente tem um cenário preocupante sob o ponto de vista da saúde, e precisamos de medidas urgentes, né, que olhem para o futuro, para a tendência que a gente acabou de discutir, que estão postas na agenda internacional, mas a gente também precisa ter soluções, as inovações também precisam dar conta de resolver os problemas que a gente ainda enfrenta, né, relacionado à fome, à inocuidade de alimentos e às doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e aqui entrando um pouco mais nos desafios tecnológicos que já estamos aí vivenciando, né, enquanto agência reguladora. Muitos produtos inovadores, muitas novas tecnologias surgindo, tem uma discussão muito grande que a gente observa tanto por parte do setor produtivo, quanto de associações e mesmo dos consumidores, uma busca por proteínas alternativas, né? Quando a gente olha para essa agenda de 2030, há uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então uma discussão que traz, né, esse tensionamento entre as fontes de proteínas que seriam alternativas em relação às proteínas de carnes, né? Então, tem uma discussão relacionada ao consumo de insetos, existe uma recomendação da FAO sobre isso, então já existem empresas que estão interessadas, inclusive no Brasil, a desenvolver essa nova fonte de proteína. A gente teve na Europa recentemente a aprovação, né, de um consumo de inseto. E ainda temos também produtos agora que estão sendo desenvolvidos basicamente à base de proteínas vegetais, né, hambúrgueres, enfim, leites, né, tem até uma discussão se essas nomenclaturas elas são ou não a melhor forma de designar esses produtos, mas são os produtos plant-based que a gente chama.
Temos também aí novas proteínas surgindo a partir de fermentação, então são novas tecnologias, né, que precisam ter esse olhar da Anvisa, enquanto o órgão que faz a avaliação da segurança, da eficácia, que busca, que visa proteger a saúde do consumidor, estamos nos deparando com essas novas tecnologias e a necessidade de estabelecer, então, quais são os critérios, quais são as regras desses produtos. Temos aí a discussão de alimentos de impressão 3D, né? Alimentos que vão ser desenvolvidos em laboratórios, essas próprias proteínas alternativas que são oriundas do cultivo de células, né? Temos também uma demanda grande de alimentos personalizados surgindo, as pessoas querem um suplemento alimentar que atenda às suas necessidades nutricionais, ela não quer mais aquele whey protein que está lá na prateleira da loja, que vai ser consumido por todo mundo. Não, ela faz uma avaliação nutricional, ela tem um profissional de saúde acompanhando e ela quer exatamente as quantidades de vitaminas, minerais, macronutrientes que ela precisa. Então, esses alimentos personalizados também têm aparecido nas discussões com a Anvisa como uma tendência na inovação no mercado de alimentos. Bom, e aí, trazendo, né, o foco para a discussão das inovações, eu acho que há muita clareza, né, imagino que vocês vão discutir ao longo desse evento, a importância das inovações para o desenvolvimento econômico. Tem um dado aqui da Nesta, que é uma agência do Reino Unido de inovações, e que ela colocou aqui um dado de que a fonte para o crescimento, há duas fontes, né, para o crescimento econômico. A primeira é mais investimento, né? Segunda são as inovações, transformando novas ideias em realidade. E aí eles viram que no Reino Unido, a maior parte do crescimento econômico que foi verificado, ele decorreu da inovação, né? Não foi necessariamente do aumento de investimentos, mas das inovações, porque não adianta a gente investir nas mesmas soluções, né? Não adianta que o investimento não traga uma mudança de cenário. Então, as inovações, elas claramente impulsionam o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social também. E eu compartilho aqui a frase de dois autores, né, Leal e Figueiredo, são dois autores que estudam bastante a questão das inovações, o papel das inovações, e eles colocam que no longo prazo a capacidade do Brasil de atender aos justos anseios de seus cidadãos dependerá de como se conseguirá proceder à alavancagem do desenvolvimento tecnológico e da inovação em sua difusão. Então, essa fala, a importância da inovação, desenvolvimento tecnológico, ela vem como uma diretriz, né, como um pilar para que o Brasil possa realmente evoluir e ter o seu desenvolvimento econômico e social que os seus cidadãos tanto buscam e realmente é um anseio muito justo. Bom, e agora entrando mais propriamente dito no papel da Anvisa, né, então, qual é o papel da Anvisa? Lembrando que a gente está, então, também inseridos, né, como todos vocês, nesse mundo VUCA, né, num mundo volátil, num mundo que é incerto, né, num mundo que é muito complexo e ambíguo. Bom, então, falando um pouquinho da Anvisa, a Anvisa é uma agência reguladora, foi criada em 1999. Nós temos como missão proteger a saúde da população, né, pelo controle, pela fiscalização de bens e serviços que são sujeitos à vigilância sanitária. Então, nesse novo horizonte de inovações, o que a Anvisa tem se deparado? Certamente estamos vivendo um ambiente de conflito, né? E aí acho que no mundo todo, posições, né, de grupos muito opostos, muito ambíguas. Então, vivemos em muitos processos regulatórios um ambiente de conflito, né? Determinados grupos têm uma posição, outros grupos têm uma posição oposta. Muito difícil a gente conseguir, às vezes, promover esse diálogo, mas é o papel da Anvisa atuar como essa balança, né? Conseguir ouvir todos os lados de uma discussão e definir, a partir de uma avaliação, né, das alternativas que estão postas e dos pontos positivos e negativos de cada alternativa,
qual é a melhor abordagem para o Brasil? Qual é a abordagem que vai proteger a saúde da população, mas ao mesmo tempo não vai ser um entrave, vai inclusive conseguir contribuir para o desenvolvimento do mercado, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Então, vivemos nesse ambiente de conflito, temos ainda insegurança em relação a essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Se ao mesmo tempo estamos sendo descobrados para fazer essa regulação, ainda não conhecemos, né, como é feito esse desenvolvimento, quais são os riscos que podem ter essa saúde, a saúde dos consumidores, mas certamente temos um momento de grandes potencialidades para o Brasil, né, que é realmente uma potência agroeconômica, e também para o desenvolvimento desses novos produtos. A gente não está falando apenas de commodities, né, mas do país liderando aí o desenvolvimento dessas novas tecnologias. E para isso, o caminho que a agência tem seguido é principalmente um processo regulatório muito transparente, eficiente e qualificado. Quando eu falo de transparência, é importante que a população, que todos que estão envolvidos nesse processo, tenham muito claro, primeiro, qual é o problema regulatório que estamos enfrentando, qual é o objetivo da intervenção regulatória, né? A gente precisa ter muito claramente qual é o escopo de determinada resolução, e a gente precisa ter muito claro quais foram as evidências que foram apresentadas para a Anvisa, para tomadas de decisão, quais são os riscos e as incertezas inerentes. Isso tudo a gente tem reunido, né, tem conseguido fazer por meio de um instrumento que se chama análise de impacto regulatório, ou AIR, né, que é a sigla que a gente usa para se referir à análise de impacto regulatório, que nada mais é uma ferramenta que segue essas etapas que eu coloquei para vocês, né? Ela define o problema, o objetivo, avalia quais são os atores que precisam ser envolvidos nessa discussão, quais são as alternativas que eu tenho, normativas e não normativas, para resolver esse problema, e quais são os prós e contras de cada alternativa. A partir daí, a gente consegue ter os elementos para uma tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão adequada, coerente e transparente. A IR, ela é agora obrigatória, né, pela Lei da Liberdade Econômica, pela Lei das Agências, pelo decreto, né, que regulamentou aí a análise de impacto regulatório. Existe uma portaria que foi publicada pela Anvisa esse ano, a portaria 162, que também disciplina os trâmites internos para a análise de impacto regulatório. Então, todas as resoluções agora da Anvisa, todos os temas, os projetos, eles precisam ser tratados à luz da análise de impacto regulatório. É muito importante trazer aqui também a questão da Lei de Acesso de Informação, né, uma lei que já existe aí há alguns anos, e que a regra tudo é público e transparente. Né? Então, é importante que todos os envolvidos nesse debate, a academia, o setor produtivo, a sociedade civil, saibam disso, tenham muito claro isso. As evidências que forem apresentadas para a Anvisa, elas precisam ser públicas para os demais atores que estão envolvidos nesse debate. Tá? Então, a gente precisa cada vez mais ter um foco na expertise técnica da Anvisa, né? A gente precisa ter a capacidade de acompanhar esse mercado volátil e rápido, né, que está sendo cada vez mais apresentado para a agência. Esse processo decisório precisa ser estruturado, temos que ter uma habilidade muito grande na mediação de conflitos e precisamos ser céleres, né, porque as inovações, né, o modus operandi das startups demanda cada vez mais respostas rápidas da Anvisa e dos órgãos de governo. Bom, e eu gostaria de terminar aqui apresentando para vocês a agenda regulatória da área de alimentos, da Gerência Geral de Alimentos da Anvisa, a área que eu supervisiono. Essa agenda ela foi recentemente aprovada em maio pela diretoria colegiada da Anvisa e ela vale pelo período de 2021 a 2023. Então, nós temos agora uma agenda organizada por meio de projetos regulatórios, né, temos projetos relacionados a aperfeiçoamento da regulação das alegações de propriedade funcional e ou de saúde de alimentos, aperfeiçoamento da regulamentação da rotulagem de alimentos, né, estamos discutindo aí as regras da rotulagem geral de alimentos já há alguns anos junto ao Mercosul, a nossa intenção é que essa agenda avance esse ano. Temos um processo mais específico de atualização dos requisitos de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas apenas para a categoria de fécula e polvilho, de mandioca e farinha de arroz.
A atualização do marco regulatório de embalagens de alimentos, né, dos materiais em contato com alimentos, a modernização do marco regulatório sobre os padrões de identidade e qualidade de alimentos, esses marcos que são principalmente de 2005, né, então existe uma demanda muito grande de diferentes grupos, diferentes associações, da necessidade de a gente rever a forma como são organizados, os critérios desses padrões, né, o que cada categoria de alimento pode ter ou não pode ter. A modernização do marco regulatório, fluxos e procedimentos para os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, também uma discussão sobre os novos ingredientes, né, que é o item 3.7, o projeto regulatório, e conversa muito com toda essa fala que eu trouxe hoje para os senhores, relacionada às inovações, às tendências, né, às novas tecnologias. Então, esse projeto regulatório dos novos ingredientes, a intenção é que ele abarque essas novas tecnologias, esses novos produtos, a modernização do marco regulatório, né, de fluxos, procedimentos e regularização de alimentos. Temos aí hoje categorias de alimentos que são dispensadas e registradas, a maioria dos alimentos já são dispensados de registro. Nós vamos fazer uma discussão a respeito dessa forma, né, de regularização das categorias que são registradas e dispensadas, das formas como nós fazemos o registro, o pós-registro, então uma discussão também que vai avançar esse ano. E temos dois temas aqui que são transversais, né, que pegam outras áreas da Anvisa. Né, vai ter uma discussão que houve uma demanda de um Ministério Público para a Anvisa, a respeito das estratégias para promover o acesso à informação para pessoas portadoras de deficiência visual. E uma outra discussão transversal é relacionada à norma brasileira para comercialização de alimentos infantis, né, para crianças de primeira infância e lactentes, e bicos, chupetas e mamadeiras. É uma discussão que pega outras áreas da Anvisa, que também vai acontecer dentro dessa agenda regulatória, lembrando que a agenda regulatória é o instrumento que a Anvisa utiliza para priorizar, né, naquele determinado período, os temas foram considerados prioritários, importantes, depois de toda uma escuta da sociedade também. É isso, eu agradeço muito novamente pelo convite, eu espero que eu tenha conseguido aqui trazer um pouco mais para vocês sobre como a Anvisa está lidando com as inovações, quais são os desafios que a Anvisa tem enfrentado sob o ponto de vista regulatório. Obrigada e um bom dia a todos.